né? A gente vai, Farinazzo, o que você acha da gente colocar para o Favale encerrar falando sobre esse conflito palestino-israelense? Porque a Bloomberg ontem deu o Peskov já tinha falado que essa guerra pode explodir numa guerra regional, e a Bloomberg, a notícia de ontem da Bloomberg assim, chama atenção. Pode ser o estopim de uma guerra mundial, né? A gente está com uma hora de pouco de live, aí se você puder já encerrar falando sobre isso, é o que falta, né, para a gente bater toda... O que você acha, Farinazzo? Quer melhorar a pergunta? Não, é isso mesmo. Pode ir. Olha, senhores, eu estudei jornalismo e estou dentro da imprensa há uns 27 anos, mas depois eu fui estudar as relações internacionais e depois da graduação, mestrado, as minhas especializações, eu fui para um campo de diplomacia e discussões de paz. Eu sempre gosto de citar o Francis Fukuyama, que é um analista e é um filósofo contemporâneo. O seu principal best-seller é The Last Man and the End of the History, O Último Homem e o Fim da História. Tem uma versão em português. Não é todo mundo que concorda com Fukuyama, mas eu tenho uma fé, é quase que uma crença espiritual, né, no que ele fala do seguinte: a perspectiva de uma terceira guerra mundial é muito pequena, quase nula, tange a zero, por conta das relações entre os países, disso que eu estou falando, né, da dependência comercial dos países, das relações que se construíram depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele nunca disse, nas suas obras, o Fukuyama, que estaríamos em um período de paz absoluta. Ele sempre falou das chamadas guerras assimétricas. E aí a gente viu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, mais recentemente a Rússia contra a Ucrânia, a teoria dele bate, né, que você vai ter um Estado maior do que o outro se impondo por uma imposição política, mas nem sempre o pequeno perde, né? A gente viu isso no Vietnã e a gente vê a resistência dos ucranianos. Uma guerra regional que possa escalar para uma guerra mundial, Cabral, eu acho que é muito possível, mas uma guerra mundial de múltiplos atores divididos em dois eixos, eu acho isso muito pouco provável, porque aí nós teríamos enormes períodos de recuperação, se é que a recuperação seria possível. Tem um livro recente que fala sobre o que seria uma guerra termonuclear. As previsões matemáticas, e elas foram elas foram reapuradas, essas previsões matemáticas, por causa da inteligência artificial, que consegue fazer projeções mais exatas, é esse chamado inverno nuclear, esse caos nuclear, que no intervalo de poucos anos, o uso entre as grandes potências nucleares se disparando e detonando as suas ogivas, é assim, o número é catastrófico, para dizer o mínimo. É algo assim de eliminação de 85% da vida no planeta. Não pela detonação em si, mas sim pelos os resíduos e os problemas que isso geraria na atmosfera a curto e médio prazo. Então, a ameaça nuclear, todo mundo, é um exagero, claro, mas muita gente tem as bombas atômicas por um elemento de dissuasão, né? Você tem, é melhor a gente não se atacar. Isso é algo que se arrasta desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria se baseava bastante nisso. Em algum momento, grandes players vão puxar um freio de mão. E a gente não pode esquecer da China. A China tem essa ambição. O presidente Xi Jinping já foi eleito, reeleito e reeleito, porque ele provou que ele está colocando essa grande ambição chinesa em marcha, que é tornar a China o grande hegemon do século XXI, a principal potência em todos os sentidos, econômica, militar e de influência política, superando os Estados Unidos. E para que isso aconteça, o The Road and the Belt Initiative, a chamada Nova Rota da Seda, tem de estar funcionando plenamente, que é a maior obra de infraestrutura que se tem ideia na história da humanidade. De novo, parece que eu estou exagerando, mas não é. Ela já tem pronta 32 pontos de entrepostos. Isso é só o começo. Uma guerra mundial levaria isso à estaca zero, né? Então, a China, que tem muito poder, muita influência, e hoje compra o petróleo iraniano, é um fator de
dissuasão dos iranianos. Compra o petróleo dos russos. Tem um elemento de dissuasão, de dissuadir os líderes de irem às últimas consequências. Pode ser um grande fiel da balança, por incrível que pareça. Por mais que a China ameace invadir Taiwan, que aí é um problema quase íntimo deles, os chineses hoje são um grande elemento de dissuasão. Não façam isso, porque aqui no banquete mundial sou eu que estou sentado na cabeceira do mundo dos adultos. Então, toma cuidado. Vai haver uma resposta de Israel? Vai ser a menor sombra de dúvida. Por que não aconteceu ainda? São 2 feriados judaicos agora nessas semanas, né? O Ano Novo e o Yom Kippur, né? Talvez eles respeitem isso. Proteção redobrada, se é que é possível dizer isso, em Israel, né? Que já está há mais de um ano em estado de guerra. Por conta do Yom Kippur, né? Já foram vítimas, né, de atentados, de ataques em outros momentos da história durante o Yom Kippur. Vai haver uma resposta, tem um apoio logístico, pelo menos pequeno, dos Estados Unidos, que já liberaram 5.000 soldados para um apoio logístico. Vira e mexe, eles mandam ali um porta-aviões. Os britânicos mandaram tropas para o Chipre, também em apoio a Israel, mas aí são mais uns elementos de calmaria do que de pressão à guerra. De novo, aí eu vou usar a expressão que nós, analistas internacionais, mais gostamos. É possível ter uma terceira guerra mundial? É possível, mas eu ainda acredito, dentro desse cenário, que é muito, muito pouco provável. E para encerrar, meus amigos, eu vou citar Aristófanes, que não foi filósofo, ele foi um dramaturgo grego que 500 anos antes de Cristo escreveu uma peça intitulada O Grande Deus Chamado Dinheiro, né? A gente não pode esquecer que, assim, o poder de compra da China manda em muita coisa. A ambição da China de criar essa logística planetária manda em muita coisa. E aí, Farinazo, vou voltar no parágrafo anterior. Se o Donald Trump quiser enfrentar esse gigante, né, não é mais um tigre asiático, já é um dragão, ele vai ter que pensar 2 vezes nos tais 60% de sobretaxação. O que eu quero dizer é o seguinte: a China não é de hoje, é um elemento muito importante para a gente entender a geopolítica, e vai continuar sendo durante um bom tempo.